estradas, esgotos, prédios, eletricidade e internet. Essas são apenas algumas das infraestruturas que fazem o mundo atual girar. Essas estruturas e sistemas permitem que a gente viva nossas vidas modernas ao máximo. E hoje nós vamos descobrir como elas são feitas. Então coloque seu capacete de segurança e seu colete refletivo, porque iremos escalar arranha-céus e mergulhar nas fundações de pontes para conhecer alguns exemplos incríveis de infraestruturas ao redor do mundo e como elas são construídas. Túnel da Mancha. Embora a Inglaterra e a França sejam dois países muito diferentes, as nações vizinhas ficam a apenas 34 quilômetros de distância. E os penhascos brancos de Dover se conectam direto com as praias de Calais através do Eurotúnel. Por muito tempo, construir um túnel ou uma ponte segura ligando a Inglaterra e a França foi considerado impossível, mas isso começou a mudar em 1866. O engenheiro civil chamado Henry Mark Brunel descobriu uma camada estável de marga de giz que passava pelo Canal da Mancha. Esse material rochoso tem baixa permeabilidade de água e, em geral, não apresenta cavidades, o que o faz perfeito para se tornar um túnel. De repente, a construção de um túnel sob as águas do canal se tornou uma possibilidade. No entanto, devido a tensões históricas entre a França e a Inglaterra, 2 guerras mundiais e a falta de fundos, todos os planos para o túnel foram postergados. Eventualmente, quando os anos 1980 estavam chegando ao fim, os governos da França e da Inglaterra firmaram um plano conjunto para a construção do túnel. E como se construir uma mega estrutura embaixo d'água já não fosse difícil bastante, eles decidiram fazer logo 3. O projeto exigia que fossem construídos 2 túneis de trem, um em cada direção, e um túnel de serviço correndo no meio dos outros 2. Esse design de túnel triplo custou 5,8 bilhões de dólares. E a construção começou em 1988. Esses túneis foram todos cavados do mesmo jeito, com a França e a Inglaterra utilizando máquinas perfuratrizes para cavar em direção um ao outro, a partir de seus respectivos países. Essas máquinas de 1.100 toneladas, como essa daqui, são impelidas para frente de maneira automática, utilizando pistões hidráulicos, enquanto a imensa broca esburaca a terra. Elas também escavam qualquer tipo de solo ou rochas, transportando os detritos para a parte de trás por meio de esteiras contínuas para fazer o descarte. E além disso, as perfuratrizes utilizadas para cavar no Canal da Mancha são máquinas de perfuração blindadas. Isso significa que elas também conseguem construir as paredes de contenção enquanto se movem, instalando segmentos de concreto para prevenir que o túnel colapse durante a perfuração. Ambas as equipes, tanto a britânica quanto a francesa, utilizaram sistemas GPS para rastrear as coordenadas enquanto cavavam os túneis, para garantir que eles se encontrassem no meio do canal, com apenas 1,78 centímetros de margem de erro. Os engenheiros também tiveram que se assegurar que os túneis permanecessem dentro da camada de marga de giz, às vezes tendo que descer a profundidades de até 75 metros abaixo do nível do mar. Depois de 2 anos e meio de escavações, o lado francês da operação, enfim, encontrou-se com o lado inglês, no meio do túnel. E os trabalhadores dos 2 países puderam apertar as mãos no fundo do mar. A grande escavação tinha chegado ao final, mas o trabalho ainda não estava terminado. Agora era necessário instalar os trilhos dos trens e os sistemas elétricos, tornando a infraestrutura propícia para a viagem. Uma vez que tudo estava instalado, o túnel ficou o maior túnel submarino de todos os tempos. E hoje, essa incrível obra da engenharia permite que se viaje de Dover até Calais em apenas 35 minutos, para que as pessoas possam tomar o seu espresso em um café de Paris e almoçar em um pub inglês, tudo no mesmo dia. Rede submarina. A internet. Um mundo de memes, dancinhas de TikTok e compras online. Tudo entregue por meio de roteadores Wi-Fi, satélites e imensas redes de cabos submarinos de fibra ótica. É isso mesmo, a suposta nuvem nem sempre fica sobre nossas cabeças no céu. Isso porque grande parte de nossa internet é na verdade transmitida por mais de 1.200.000 quilômetros de cabos que percorrem as profundezas dos oceanos. Isso quer dizer que da próxima vez que você for assistir a sua série favorita na Netflix, você pode estar vendo um episódio que foi armazenado do outro lado do mundo, já que o maior cabo contínuo se estende por mais de 38,6 mil quilômetros ao redor do globo, passando por 33 países, incluindo Alemanha, Índia, Austrália e China. Esses cabos super rápidos são revestidos de plástico e aço e podem transferir dados a uma taxa de 340 terabytes por segundo, mais de 25 milhões de vezes mais rápido que a média da internet doméstica. Essa super velocidade só é possível por causa da estrutura dos cabos de fibra ótica. Graças às suas propriedades internas quase perfeitas de reflexão, esses tubos de vidro ou plástico podem transportar a luz por distâncias extraordinárias. Até sensores que ficam em cada ponta, permitindo o transporte de informação através de pulsos ultra-rápidos de luz, que correspondem a códigos binários. Em condições controladas, os cabos de fibra ótica foram capazes de transferir informações a 99,7% da velocidade da luz, que é mais de 1 bilhão de quilômetros por hora.
Nossa, isso é muito interessante. Fala sério. No entanto, a maneira que esses cabos transoceânicos são instalados não é nada rápida. Os cabos são lançados a partir de um navio, que se desloca a 10 km por hora. A embarcação sempre passa com precisão por uma rota pré-programada e solta o cabo atrás de si para dentro da água. À medida que o barco se aproxima da costa, eles recobrem o cabo com um revestimento blindado, para assegurar que ele não seja danificado. Em geral, os cabos que estão no meio do oceano ficam a salvo, presos ao chão com o seu próprio peso. Mas de vez em quando, âncoras, furacões e terremotos ainda podem danificá-los, interrompendo o sinal da internet, enquanto você está no meio de um episódio do seu seriado favorito. Em 2014, um tubarão foi pego mordendo um dos cabos de fibra ótica do Google. Será que ele estava tentando roubar o sinal? Casas móveis. Em geral, eu sempre associo a ideia de uma casa móvel a um trailer. Mas às vezes, os planejadores urbanos são obrigados a encontrar maneiras de fazer uma construção normal se deslocar, movendo-a para uma nova locação, sem que ela seja destruída. Em 1929, a companhia telefônica Indiana Bell pretendia construir um grande quartel-general, que envolvia ter que derrubar um de seus antigos prédios. No entanto, eles logo perceberam que fazer isso significaria que um grande número de usuários iria ficar sem serviço telefônico. Então, o arquiteto da empresa, Kurt Vonnegut, não confunda com o autor que tem o mesmo nome, que é na verdade seu filho, apresentou uma ideia alternativa. Em vez de derrubar o escritório, por que não pegar o prédio de 10 mil toneladas e movê-lo, dando espaço para a construção de um anexo no edifício? Em vez de demitir esse homem pela ideia maluca, eles seguiram seu conselho, usando elevadores hidráulicos de 75 toneladas para elevar o prédio de maneira metódica apenas 0,64 centímetros do chão, antes de colocar milhares de pequenos roletes de madeira sob a estrutura. Então, os funcionários foram capazes de utilizar os elevadores hidráulicos para empurrar o prédio a uma velocidade de 38 centímetros por hora, reposicionando novos roletes de madeira na frente, à medida que ele se deslocava. De maneira impressionante, a companhia não só conseguiu mover o prédio sem interromper as linhas telefônicas, mas eles também conseguiram manter o escritório todo funcionando. Eles usaram materiais flexíveis para estender o comprimento de todos os canos de gás, água e esgoto, provendo essas utilidades sem interrupções para o prédio. Para os empregados da Indiana Bell, aqueles foram apenas dias comuns de trabalho, e os funcionários podiam ir e vir durante a mudança, só que com a paisagem lá fora mudando aos pouquinhos. Depois de 34 dias, o prédio tinha sido girado em 90 graus, criando um espaço atrás da construção original, para que os arquitetos pudessem aumentar seus escritórios, ampliando o prédio em um quartel-general bem maior. Isso sim é o que eu chamo de dar uma guinada na vida. Escritório drive-thru. Durante os anos 1990, um dos projetos de infraestrutura mais estranhos do mundo foi construído. Esse aqui. Você está olhando para o Gate Tower Building, em Osaka, no Japão. Uma rodovia serpenteia pelos 5º, 6º e 7º andares do prédio, e esse arranha-céu surreal só existe por conta de uma disputa mesquinha entre a prefeitura de Osaka e o proprietário. Durante a década de 80, a área estava cheia de velhos prédios e escritórios deteriorados, e tanto o proprietário quanto a prefeitura de Osaka tinham ideias brilhantes para renovar aquele pedaço de terra. O proprietário queria construir o seu próprio arranha-céu, já a prefeitura queria fazer uma imensa rodovia pela área, e o dito lote ficava em um ponto crucial para a construção de uma rampa de acesso. O proprietário se recusou a vender o espaço para a prefeitura, enquanto a prefeitura se recusou a mudar os seus planos, dando início a uma disputa de 5 anos, que acabou com uma solução de compromisso, que é uma verdadeira bizarrice da arquitetura. A rodovia passa dentro do prédio. O Gate Tower Building satisfez os desejos de ambos os lados, e a construção da estrutura demandou o uso de alguns métodos construtivos bem inovadores. Primeiro, o prédio foi construído até o 5º andar, e então a obra foi interrompida, para permitir a construção da rodovia sobre ele. Uma vez que a ponte foi içada peça a peça por gruas até o lugar e foi concluída, o restante do prédio foi construído ao redor, circundando a pista e a transformando em um túnel. Então, cada peça de concreto, painel de vidro e viga de aço foi unido usando rebites e parafusos, e o restante do prédio foi erguido como uma construção comum. Bom, exceto pela rodovia passando bem no meio, é claro. Graças a isso, os elevadores passam pelo lado de fora do prédio, e os andares 5, 6 e 7 contêm apenas escadas e maquinários. E eu já sei o que você está pensando. Ter que trabalhar tão próximo de uma rodovia deve ser pior do que um pesadelo. Mas os suportes do túnel, no estilo de ponte, permitem que a via não faça nenhum tipo de contato com o prédio. Além disso, as paredes ao redor da rodovia são revestidas com uma estrutura que faz o isolamento acústico. Isso quer dizer que o túnel inteiro é a prova de som. E a rodovia não oferece nenhuma interferência efetiva com as pessoas que trabalham nos escritórios. No máximo, isso faz com que ir embora do serviço seja muito mais fácil. Cidade das Máscaras. Agora nós vamos dar uma voltinha de gôndola, passando pelas águas históricas de Veneza, na Itália.
Com seu sistema de canais e pontes, Veneza também é conhecida como cidade flutuante, por um bom motivo. As ilhas da cidade estão situadas sobre 10 milhões de palafitas de madeira, que foram fincadas no leito marinho. O terreno debaixo das 120 ilhas de Veneza é lamacento e encharcado, péssimo para construir. Quando a construção de Veneza começou, no século V, os arquitetos resolveram esse problema, enterrando milhões de esteios de madeira com 6 metros de comprimento na terra, compactando a lama encharcada para criar uma fundação muito mais sólida para a cidade. Veneza ainda está firme sobre essa pilha de madeira. E por incrível que pareça, em vez de apodrecer ou enfraquecer durante os anos, as toras ficaram mais fortes. A lama densa sob a cidade é desprovida de oxigênio quase que por completo, o que evita que os esteios enterrados no solo apodreçam. A lama também tem um conjunto de minerais que são absorvidos pela madeira, fazendo com que as palafitas fiquem mais duras ao longo do tempo. Esse efeito é tão notável que quando algumas toras foram removidas e examinadas durante projetos de restauração e de construção, elas estavam duras, feito pedras. Essa fundação permitiu a Veneza crescer e se tornar uma das cidades mais icônicas do mundo. Mas essas palafitas anciãs não podem segurar o oceano por muito tempo, e toda a cidade está afundando para dentro da água aos poucos. A elevação do nível do mar, as mudanças nas placas tectônicas e os danos estruturais estão contribuindo para o afundamento. Embora os venezianos estejam acostumados com as cheias anuais durante o período chamado Acqua Alta, essas enchentes estão se tornando mais frequentes e causando mais danos. Alguns cientistas preveem que toda a cidade pode acabar embaixo d'água em 2100. Então, se você quiser fazer uma visitinha à infraestrutura única da cidade flutuante, é melhor você planejar a sua viagem bem rápido. Torre solar. Essa grande estrutura pode parecer mais com uma grande vela de aniversário de estilo industrial, mas na verdade é uma instalação de energia renovável, escondida no meio do deserto de Negev, em Israel. A estação elétrica Ashalan é constituída de uma torre maior cercada por dezenas de milhares de espelhos distribuídos no chão abaixo. Esses espelhos são chamados de heliostatos, que são painéis que rastreiam de maneira automática o movimento do Sol, redirecionando a luz solar para um grande boiler no topo da torre, de 260 metros de altura. A temperatura nessa região desértica pode chegar a 48 graus Celsius, o que significa que há muita energia solar para ser refletida pelos heliostatos para o receptor solar termal na torre central. Esses receptores contam com uma série de painéis ao redor do boiler, que absorvem o calor. Sob o sol do deserto, esses painéis absorvem com facilidade calor o suficiente para ferver a água dentro do boiler. Isso cria pressão de vapor o bastante para ativar as turbinas e gerar eletricidade. Mas como já é de se esperar, construir essa imensa vela de aniversário não foi nada fácil. A empresa responsável começou com a produção em massa de espelhos. Eles criaram 50 mil heliostatos num prazo de 3 anos, antes de começar a posicioná-los no deserto, junto de um conjunto elaborado de circuitos, engrenagens e motores, que são necessários para os sistemas de movimentação e rastreamento. Então, eles começaram a construir uma torre oca de concreto por meio de um processo chamado slipforming. Essa técnica construtiva consiste na injeção contínua de concreto para criar uma grande estrutura lisa sem junções. À medida que o concreto é colocado, os trabalhadores sobem andaimes e guias ao redor do cimento de secagem rápida para assegurar que a estrutura mantenha o formato correto e que a estrutura permaneça lisa. Assim que a torre ficou pronta, eles tiveram que instalar o boiler de 50 metros de altura, usando um sistema de cabos e polias para erguê-lo, até chegar ao topo da torre oca. Uma vez fixado e seguro no alto da torre, a vela de aniversário foi acesa pelos espelhos refletores de calor, abastecendo 120 mil casas com o poder da estrela que nós chamamos de Sol. É bem impressionante para uma bolinha de gás que fica a mais de 228 milhões de quilômetros daqui, não é mesmo? O tapa-buraco. Nós já vimos como os engenheiros cavam túneis debaixo d'água, mas o que acontece quando nós precisamos passar por cima da água, dos rios e oceanos? Construir uma ponte sobre um rio pode ser um processo bem complicado, sendo que a principal questão é como criar uma fundação estável no solo lamacento e encharcado de um corpo d'água. Mas os engenheiros têm alguns truques escondidos na manga para conseguir resolver esse problema. Para águas rasas, em geral, o método de construção mais usado é o de tubulões, onde grandes tubos de metal são fincados no leito do rio por máquinas poderosas, chamadas pile drivers. Os tubulões são forçados para baixo, compactando a lama ao redor, e ficando estáveis e fortes o bastante para suportar imensas quantidades de carga. Esses tubulões agem como uma fundação sólida, e uma vez que eles estejam distribuídos pelo leito do rio, a ponte pode ser construída. Para pontes maiores, sobre águas mais profundas, a construção das fundações da ponte fica um pouco mais complicada. Um dos métodos é a ensecadeira, uma técnica onde é criado uma área de terra seca no meio de um corpo d'água. Os construtores pegam grandes chapas de metal e as enterram no fundo do leito do rio, criando um claustro à prova d'água.
Diversos equipamentos variados podem ser usados para fazer isso, incluindo gruas equipadas com marteletes vibratórios, que podem tanto pegar uma parte da chapa de metal quanto cravá-la na terra. Uma vez que a ensecadeira esteja firme, a equipe começa a bombear a água de dentro da área enclausurada, criando um espaço seco que permite que os trabalhadores construam as fundações da ponte, usando técnicas construtivas desenvolvidas para a terra firme, no fundo do rio. Uma vez que os trabalhadores tenham construído as bases da ponte, eles podem remover o claustro e deixar a água tomar conta do espaço, deixando para trás fundações fortes e bem construídas, que permitem que eles construam o restante da ponte. Outro método para a construção de suportes para a ponte em águas profundas são os caixões. O mais comum é que esses blocos gigantes de concreto sejam construídos em terra firme, antes de serem levados, flutuando até a posição certa, e então afundados na água. Existem alguns tipos diferentes de caixões, sendo que algumas estruturas famosas no mundo todo, como a Ponte do Brooklyn, utilizam caixões pneumáticos, que são empregados na construção de pontes sobre leitos de rios rochosos e duros. Os caixões pneumáticos são selados no topo, mas têm um fundo aberto, com ângulos agudos afiados, o que significa que assim que tenham sido afundados, geralmente usando seu próprio peso, os fundos dos caixões se acomodam de modo natural no leito do rio. Uma vez no lugar correto, os trabalhadores injetam ar pressurizado nos espaços no fundo do caixão. O ar pressurizado força a água para fora do espaço e para dentro do solo abaixo. A pressão contínua evita que a água ao redor também tente se infiltrar de volta pelo leito do rio e inunde o caixão. Com a criação de um espaço de trabalho selado a vácuo, os trabalhadores entram no caixão através de uma escotilha hermética, que prepara seus corpos para suportar a diferença de pressão do ar, antes de pegarem um elevador selado que desce para a área de trabalho no fundo do rio. Então, eles escavam a lama e as pedras soltas no leito do rio com ferramentas manuais, enquanto o próprio peso do caixão o força a se afundar ainda mais no chão, enquanto que o ar pressurizado continua impedindo que a água inunde o espaço. Em geral, os trabalhadores continuam cavando até que o caixão atinge uma camada de pedras ou outro solo duro, que deixa o caixão num ponto de estabilidade. A essa altura, graças a cálculos minuciosos que são feitos de antemão, a parte de cima do caixão ainda vai estar acima da tona d'água. E uma vez que todo mundo tenha saído lá de dentro, todas as cavidades são preenchidas com concreto. O resultado é uma fundação sólida e reforçada, sobre a qual a ponte pode ser construída. Então, da próxima vez que você passar sobre uma grande ponte, que passa sobre um corpo d'água massivo, lembre-se que ela só está ali graças a uma dessas técnicas muito malucas, e sendo sincero, meio que assustadoras, que permitiram sua construção. Pontes de água. As técnicas para a construção de pontes que nós acabamos de ver, em geral, permitem que os carros passem por cima dos corpos d'água. Mas e quando os barcos precisam passar sobre a terra firme? Por mais estranho que pareça, é aí que entram as pontes de água. Aquedutos navegáveis são estruturas suspensas que permitem que um canal passe sobre a terra seca, permitindo que os barcos cruzem direto sobre vales, estradas e outros rios, em vez de terem que passar ao redor deles. Essa é a ponte do Canal Sarthe, um aqueduto navegável de 488 metros de comprimento, que fica na Bélgica. A construção desse aqueduto insano foi possível graças a uma técnica construtiva chamada lançamento incremental, que também é utilizada para a construção de pontes normais, como essa aqui. Embora não tenham sido feitas gravações durante a construção da ponte do Canal Sarthe, esse time-lapse da ponte sobre o rio Woronora, na Austrália, mostra todo o processo por trás do lançamento incremental. Primeiro, eles constroem as fundações da ponte, erguendo uma série de pilastras de concreto ao longo do vão. Então, eles constroem o topo da ponte em peças separadas, antes de usar elevadores hidráulicos para carregar cada pedaço de uma coluna para outra, até que cheguem do outro lado. Depois de ter passado por um processo de construção similar, nossa velha amiga, a ponte do Canal Sarthe, lá na Bélgica, ficou pronta para receber água. O aqueduto conecta duas partes do canal belga do Centre. E por fim, com a ponte alinhada e selada, os trabalhadores puderam liberar o fluxo de água, que inundou o aqueduto e estabeleceu uma nova rota sobre o canal. Mas embora a ponte do Canal Sarthe seja uma obra bem robusta de infraestrutura, alguns aquedutos são menores, mas ainda assim bem impressionantes de se observar. Essa próxima ponte de água é o aqueduto Velevumir, na Holanda, que conecta duas seções do lago Velevumir, separadas por uma estrada construída pelo homem, que cruza pelo lago. Acho que não preciso nem dizer que construir um aqueduto sem inundar a estrada foi uma tarefa bem complicada. A equipe precisou transformar a via em uma grande ensecadeira, estendendo os bancos de areia artificiais ainda mais para dentro da água, permitindo que eles escavassem um espaço para a estrada subterrânea, sem que ela inundasse. Assim que a escavação ficou completa, eles revestiram as laterais da estrada com grandes lâminas de metal, para protegê-la do lago e dos bancos de areia instáveis e encharcados. Então, eles construíram uma pequena ponte curta de concreto sobre a estrada, antes de remover os bancos de areia, permitindo que o lago corresse sobre a ponte d'água, criando um aqueduto funcional e uma visão aérea capaz de dar um nó na cabeça de qualquer um. Roda gigante Falkirk.
Essas pontes de água podem ser uma maneira bem eficiente de permitir que um barco saia do ponto A para o ponto B, mas às vezes os canais correm em altitudes diferentes. Então, um aqueduto ficaria mais parecido com um tobogã do que com uma ponte. A Falkirk Wheel, na Escócia, foi feita para resolver esse problema, conectando dois canais que correm a uma diferença de altura de 35 metros. A estrutura é semelhante a uma imensa roda gigante, que permite que os barcos entrem em duas gôndolas seladas, antes de movê-los 35 metros no mar, sem derramar sequer uma gota de água. Uma vez que o barco tenha completado sua jornada rotativa, a gôndola abre sua comporta, permitindo que retome sua viagem no outro canal. Construir esse brinquedinho funcional de parque de diversões exigiu muita força e trabalho. E uma equipe de construção de 1.000 pessoas começou a obra escavando o fosso, cavando quase 250 mil metros cúbicos de solo para criar o espaço necessário e fazer a conexão com o já existente canal Forth and Clyde. Então, eles construíram a roda sobre o fosso, e a equipe utilizou 7.000 metros cúbicos de concreto e 1.200 toneladas de aço para isso. Essa máquina é imensa, mas a forma como ela eleva o barco é deveras delicada. A roda é composta de 3 grandes engrenagens, uma no centro e uma ao redor de cada gôndola. 10 motores hidráulicos fazem com que a engrenagem central gire, e um conjunto de catracas menores permitem que as gôndolas rotacionem de um jeito suave ao seu redor, elevando os barcos sem que eles virem. A viagem de baixo a cima demora uns 4 minutos, e já que a estrutura foi projetada de maneira meticulosa para obter a maior eficiência, cada ciclo completo consome apenas a quantidade de energia equivalente a ferver 8 chaleiras elétricas de água, pelo menos de acordo com a empresa responsável pela Falkirk Wheel. Por mais impressionante que seja essa curiosidade, e de fato toda essa estrutura, fornecer dados estatísticos medidos em chaleiras me faz perguntar se todas as medidas de comparação britânicas fazem algum tipo de referência à hora do chá. Atravessando as nuvens. Se a Falkirk Wheel e seus 35 metros de altura parece incrível, então dá só uma olhada na ponte mais alta do mundo, a ponte Beipanjiang, na China. Essa estrutura fica a 565 metros de altura, que corresponde a cerca de 1,5 vezes o Empire State Building. Construir essa ponte deixou as expectativas de todos nas alturas, e a equipe teve que usar 44 mil toneladas de aço para construir sua estrutura. E é claro que utilizar gruas para construir a tamanha altitude não é uma coisa viável. Então os engenheiros decidiram inovar, usando um método novo para conseguir realizar esse feito. Eles começaram construindo a ponte com métodos testados e comprovados, conectando cada viga à mão, uma a uma. Uma vez que as beiradas da ponte, de ambos os lados do cânion, ficaram completas, a equipe começou a conectar as vigas externas, usando cabos de aço trançados para dar suporte, conforme eles progrediam por cada segmento. A cada novo estágio, eles utilizavam um acessório especial, acoplado a uma grua, para suspender as vigas pré-conectadas, transportando elas por toda a imensa extensão da ponte. Então a plataforma da grua era estendida, além dos limites da ponte, de onde ela podia erguer cada nova seção, para ser presa à mão pelos trabalhadores. Depois de 5 anos, a ponte espetacular foi construída, fazendo com que a viagem através do vale passasse de uma jornada de 5 horas para uma travessia de 20 minutos pela rodovia. E isso é ótimo, desde que você não olhe para baixo. Turbotúnel. A ponte Beipanjiang foi construída em apenas 5 anos, o que é muito impressionante para uma obra de infraestrutura dessa magnitude. No entanto, quando se trata de velocidade de construção, não há quem possa competir com o nosso próximo grupo de trabalhadores da Holanda, que conseguiu construir um túnel rodoviário de 755 metros de extensão em apenas 48 horas. Eles tinham que fazer tudo bem rápido, para minimizar os impactos no trânsito. Então, os trabalhadores holandeses começaram a cavar através da estrada, criando um grande vão no meio da autopista A12. Então, em uma manobra minuciosa, eles trouxeram um túnel pré-fabricado, usando um sistema de trilhos para rolar a estrutura pré-moldada de concreto para dentro do vão. Assim que o túnel foi colocado no lugar, eles reconstruíram a pista de maneira impecável por cima dele, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, o asfalto já estava seco e a pista foi reaberta para o tráfego, com os motoristas que estavam passando ali, alheios ao feito impressionante da engenharia bem embaixo de suas rodas. Mas e você? Qual dessas infraestruturas de construção deixou você mais surpreso? E você conhece alguma outra técnica construtiva impressionante? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!